Amém? Amém. Estamos em culto ao Senhor nessa noite abençoada do Dia Internacional da Mulher. Eu não sei se você já teve a oportunidade de parabenizar alguma mulher no dia de hoje, então eu vou te dar um minutinho para você cumprimentar pelo menos 5 irmãs aí, dá um feliz dia da mulher, dá um abraço, fala com a nossa pregadora aqui, dá um abraço nela. Feliz Dia Internacional da Mulher, porque somos mulheres separadas pelo Senhor para fazer uma grande obra. E o Senhor tem usou na época da Bíblia e tem usado muitas de nós mulheres. E que nós possamos ser felizes por isso. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando nesse momento, então, agradecendo ao Senhor. Senhor Deus, eu quero te louvar, ó Deus. Quero te exaltar o teu nome, ó Deus, porque tu és bom o tempo todo, Senhor. E tudo que tu fazes, ó Deus, na nossa vida é fruto da tua bondade, da tua misericórdia, Pai. Eu quero te louvar por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos aqui, ó Deus, nesse dia tão expressivo para nós, Senhor. Sabemos que as mulheres não devem ser celebradas apenas nesse dia, mas o dia de hoje é um dia para nós nos alegrarmos por sermos mulheres, nos alegrarmos por termos a nossa mãe, pelos maridos terem suas esposas, por termos nossas filhas, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos fez mulher. E isso é uma bênção, isso é um privilégio, ó Deus querido. Muitas pessoas encaram isso como um peso, Senhor, mas nós vemos isso como alegria, porque o Senhor nos dá, ó Deus, um papel importantíssimo, que é o Deus de gerar uma vida, que é o Deus de cuidar de uma família. Então, muito obrigada, Deus. Muito obrigada porque somos mulheres. Muito obrigada pelas mulheres importantes, ó Deus, que o Senhor colocou na nossa vida, Pai. Nós queremos te louvar por isso, Pai. E queremos te pedir, ó Deus querido, que o Senhor receba no dia de hoje, ó Pai, todo louvor e toda adoração, Pai. Que o Senhor, Deus querido, venha se fazer presente como tem feito, ó Deus, em nossas vidas, Senhor, no decorrer, ó Deus, de toda a nossa vida. E em especial, ó Deus, nesses 3 cultos que tivemos, Senhor, ontem à noite, hoje pela manhã e agora à noite, Senhor. Eu quero, ó Deus, entregar, ó Deus, esse culto em Tuas mãos. E que mais uma vez, ó Deus, o Senhor venha ministrar a cada um de nós aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que o Senhor venha também receber, ó Deus, o louvor, a adoração daquilo que nós fizermos, ó Pai, em Teu nome. Que seja realmente, ó Deus, recebido pelo Senhor no Teu trono de glória, Pai. Usa a nossa vida, Pai. Usa, Deus, a MCM que irá louvar, o Ministério de Louvor. Abençoe nossa irmã, a diaconisa Silvânia, Deus, que irá trazer a palavra. Abençoe os visitantes, ó Deus, que alguns já estão aqui, mas eu creio que outros ainda irão chegar. Que o Senhor esteja, Deus querido, fazendo um grande mover nessa noite, Pai. Teu Espírito Santo, Deus, venha tocar em vidas, Pai. Que vidas sejam quebrantadas através do poder da Tua palavra. Que vidas venham ser, ó Deus, restauradas, ó Deus, pelo poder da Tua palavra. Que famílias, ó Deus, venham ser tocadas, Pai. Ó Deus querido, usa a nossa vida para honra e glória somente do Teu nome, Pai. Ó Deus, apenas do Teu nome, Pai. É isso que eu te peço, Deus, e já te agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem está ali na porta pode entrar. Nós louvamos ao Senhor. Hoje estamos no nosso 3º culto dessa conferência de mulheres e somos muito gratas a Deus, porque Deus tem ministrado ao nosso coração. Eu creio que o Senhor tem se alegrado com o nosso movimento. A igreja está em movimento e isso alegra o coração de Deus. Então, louvado seja Deus pela tua vida, que pôde estar aqui nos 3 cultos, ou apenas no culto de hoje, mas eu creio que Deus tem ministrado e tem palavra a ser ministrada ainda no teu coração na noite de hoje. Amém? Vamos estar, então, nesse momento, eu vou pedir que você se coloque de pé. A gente vai estar lendo o nosso tema e a nossa divisa será colocada aqui para lermos juntos. Amém? O tema é bem difícil, olha, pequenininho ali, ó. Vamos ler juntos? Somos um. Amém? Mais uma vez, mais forte, vamos lá? Somos um. Amém. Nossa divisa diz assim: Pai Santo, guarda-os em Teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Vamos juntos agora? Pai Santo, guarda-os em Teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. João 17,
11. Amém? Que sejamos um realmente. Vou convidar o Ministério de Louvor. Você, se puder, permaneça de pé. Vamos cantar apenas 2 louvores. Então, se você se cansar muito, fique à vontade. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos atrair a presença do Senhor essa noite. Vamos dizer a Ele que Ele é bem-vindo neste lugar. Quero convidar os irmãos a fecharem os olhos, a esquecer toda a distração, entregar nas mãos do Senhor, descansar o seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Aleluia. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Glória a Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Aleluia. Glória a Que se abram os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus,
Glória a Deus. E esse próximo louvor, ele fala que se nós ouvirmos a voz do Senhor, nós seremos abençoados, seremos prósperos. Mas se nós não ouvirmos a voz do Senhor, nós passaremos por dificuldades, passaremos por tribulações. Então o Senhor, ele tem falado conosco, né? E prova disso foi nos cultos, esses cultos da conferência de mulheres me tocaram muito, a palavra foi muito abençoadora. Eu creio que hoje vai ser da mesma forma. E o Senhor, ele tem falado conosco, o Senhor, ele tem ministrado ao nosso coração. E se nós ouvirmos a voz do Senhor, e não apenas ouvirmos, se nós praticarmos aquilo que o Senhor tem falado conosco, porque o Senhor tem falado, a gente vai ser bem-aventurado, a gente vai ser próspero, a gente vai ser abençoado. Então, ouça, não apenas ouça, mas pratique aquilo que a palavra do Senhor tem falado com você, que eu creio, porque tem falado comigo também. Amém? Põe a letra aqui, Débora. Põe a letra aqui para a gente... Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Louvar o Senhor. Aleluia. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Você está assim hoje? Descansa no Senhor. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, aleluia, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Glória a Deus. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Aleluia. Que o nosso ouvido esteja aberto para ouvir a voz do Senhor nessa noite. Eu creio que o Senhor vai ministrar no teu coração. Então abra os teus ouvidos, meu irmão. Abra os teus ouvidos, minha irmã. O Senhor vai ministrar o teu coração.
E eu creio que o Senhor tem bênção para cada um de nós nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Fala, Deus. A igreja. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo e meio e fim. Tua voz é tudo. Aleluia. Glória a Deus. A igreja pode se sentar. Enquanto isso, a MCM já se encaminha para cá. Vamos estar adorando ao nosso Deus, porque Ele é um Deus tremendo. Ele é um Deus de coisas tremendas, um Deus que tem feito coisas tremendas no nosso meio. Então devemos adorar esse Deus com alegria por tudo aquilo que Ele tem feito, irmão, e pelo muito que eu creio que Ele ainda vai fazer. Amém? Deus tremendo. Aleluia.
Glória a Deus. Amém. Nessa noite, não temos... Glória a Deus. Não temos visitantes entre nós essa noite? Visitante não, né? Oi? A mãe não é visitante mais, não? É? A mãe da Aline é visitante? Não é, não é? Você é visitante? Então, ela não é visitante, ela é nossa. Se ela declara com a boca... É nossa? Você é nossa? Amém, então não é visitante. Então, glória a Deus, são todos nossos nessa noite, não temos visitante. Eu vou chamar, então, a nossa irmã Sônia, que vai vir aqui a trazer a nossa mensageira, a diaconisa Silvânia, que vai estar ministrando, estou nervosa, hein? Ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Amém. Maravilhoso Deus, amado Pai, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, clamamos mais uma vez, Senhor, o Teu nome, porque sabemos que Tu és fiel, Tu és soberano, príncipe da paz, leão de Judá. Pai, Tu estás no controle, Senhor, dessa conferência. Pai, que Tu continua falando aos nossos corações, Senhor, assim como o Senhor tem falado. Toma a pregadora nas Tuas mãos, a diaconisa, que o Senhor fale pela boca da Tua serva, que seja feito, Senhor, a Tua vontade, não a nossa. Que o Senhor venha falar aquilo que precisamos ouvir. Muito obrigada, Deus, pela vida da irmã. Que o Senhor continue abençoando sua casa, sua família, seu ministério. Eu coloco ela, Senhor, nas Tuas mãos. Essa oração que eu te faço, te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Paz de Cristo. Amém. Deus é fiel. Feliz ano novo, né? Feliz ano novo. Vocês estão me ouvindo? Feliz ano novo. Por quê, irmã? Porque eu não vi ninguém no ano novo. Você me viu? Nem eu. Então, feliz ano novo. Feliz Natal, né? Que Deus abençoe vocês, sua casa, sua família. Que Deus continue sendo guarda fiel da tua casa, que não falte a unção, que não falte discernimento nem sabedoria para você conduzir a sua geração. Eu estou muito feliz pelo convite, pastor Ricardo, muito obrigada. Deus abençoe a esposa também, os demais irmãos queridos, todos muito bonitos, alinhados. Olha, se Jesus voltasse hoje, a todo mundo subir, coisa linda, né? Só que não ia subir assim, né, irmão? A gente ia ser transformado. Agora a gente não sabe, né? O corpo glorioso, Jesus, né? Foi preparar lugar, né? João 14 diz isso. Jesus falou, vou preparar lugar. Então, o teu lugar já está reservado. Eu espero que a minha morada seja do lado da sua. Amém? Então, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 1. Vamos falar de uma mulher vitoriosa igual a minha, você, Joquebede. Porque os homens têm a força, mas as mulheres têm a resistência. Não é assim? Os homens têm força, sim ou não, irmão? Cadê os homens daqui? Irmão, olha só, deixa eu só me apresentar. Eu sou da DEVEC, eu sou assembleana. Pode deixar que ninguém vai falar aqui o mistério. Fique tranquilo, batisbleia. Cadê os batisbleia aqui? Ah, então tô bem, batisbleia. Eu fui pregar no congresso da pastora Adriana e eu falei assim, olha, eu sou assembleana, você é batista, então nós vamos juntar brasa, né? Fica batisbleia, irmão, então fique em paz. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, tá bom? Muito obrigado. Capítulo 1 do livro de Êxodo, no versículo 6, diz assim: sendo José falecido, todos os seus irmãos de toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se, foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Versículo 11. E os egípcios puseram sobre eles maiores de tributos, para os afligirem com suas cargas, edificar a Faraó
cidade de tesouro Pitom em Ramsés. Versículo 12. Mas quanto mais afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Não feche a sua Bíblia. Eu vim aqui com uma palavra profética para a tua família. Quanto mais aflição, maior crescimento. Quanto mais aperto, maior você vai produzir. Quanto mais dificuldade, mais você vai criar alguma coisa. Quanto mais você recebe notícias ruins, você vai se fortalecendo. Porque a palavra de Deus diz que o povo de Israel, José já era morto, e o pai também, os seus irmãos. Só que onde tem o povo de Deus tem multiplicação. Você pode dizer para quem está do seu lado: você é povo de Deus. Então esse ano você vai multiplicar. Você vai multiplicar. O povo de Israel era um povo escolhido e é um povo escolhido. Sobre ele tem a bênção do Senhor. Nós estamos vendo nos últimos momentos, né, da igreja na terra, um murmurinho de guerra, rumores de guerra, e eu já estou preparando, estou deixando as minhas bagagens por aqui, porque já a trombeta soa e a gente vai embora daqui para a glória de Deus. Só que nesse tempo a Bíblia diz que o povo de Israel estava o quê? Numa terra estranha, mas até na terra estranha o povo de Israel se multiplica. Até no lugar que não é para nós estarmos, nós precisamos multiplicar. E a Bíblia diz que quanto mais eles se multiplicavam, mais o Egito o oprimia e apertava. Só que não adianta oprimir o povo escolhido. Quanto mais bater, mais a gente cresce. É igual o bolo, né, irmão? Quanto mais bate, mais a gente vai crescendo. Só que o faraó colocou tributos, faraó colocou cobranças. Aí eu fiquei pensando, pastor, não é igual a gente? Sim ou não? Quanto mais nós crescemos, mais o quê? Há uma pressão. Mas não fique preocupado. Essa pressão não vai paralisar a igreja do Deus vivo. Aí a Bíblia vai dizer que Faraó teve uma ideia. Porque todas as vezes que você cresce, você causa inveja, sim ou não? Então, quando você está andando com Fusca e compra um carro zero, incomoda metade daqueles que moram perto de você, sim ou não? E aí teve uma ideia. Faraó teve uma ideia. Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos aumentar. Aumentou, mas não adiantou. Aí ele teve outra ideia. Qual a ideia? Todo menino que nascer, sendo hebreu, do povo hebreu, mata. Porque quando o inimigo, afligindo, não quer paralisar você, não paralisa, ele quer matar você. Mas graças a Deus que sobre nós existe o quê? O sangue de Jesus. Então o diabo não toca no escolhido de Deus na terra. Então fique tranquilo, e eu quero profetizar que esse ano ninguém morre na tua casa. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Esse ano 2026 não haverá perdas no meio da tua família. Você crê nessa palavra? Eu creio nessa palavra, irmão. Em nome de Jesus, tome posse. Aí a Bíblia diz que eles chegaram para as parteiras, e eu gosto muito do nome das parteiras, que era Cifrá e Puá. Falaram assim: vem cá, minhas filhas, olha só. Quando você vê uma hebreia para ter filho, quando elas se assentarem nas cadeiras, se for menino, mata. Só que quem é parteira, conserva em vida. Cadê as parteiras? Tem parteira aqui não, irmão? Eu não estou falando de parteira, eu não estou falando de parteira exatamente a profissão. Eu estou falando de gente, aleluia, que não mata ninguém, preserva em vida. Cadê as parteiras agora? Pelo amor de Deus, levanta a mão. Os homens também estão incluídos. Ou seja, está morrendo, tem uma sentença de morte, mas se eu sou parteiro eu vou conservar. Não adianta o decreto de Faraó. Deus me escolheu para quê? Para ajudar aqueles que ainda estão caminhando. Chega alguém na igreja, eu sou parteiro, eu vou ajudar. Chega alguém no ministério, eu sou parteiro, eu vou cuidar. Chega alguém que levanta a mão e vem aqui na frente, eu sou parteira, eu não vou matar, eu não vou falar mal, eu não vou invejar, porque se eu sou parteira, eu vou
cultivar, guardar e cuidar. É esse o papel da igreja na terra. Chegou alguém caído, eu vou levantar porque eu sou parteira. Chegou alguém doente emocionalmente, eu vou ajudar porque eu sou parteira. Então a Bíblia diz que se Frai Puá conservava os meninos em vida. Só que isso chegou aos ouvidos de Faraó. Ele chamou as duas e sabe qual é a palavra que elas deram? O povo, as hebreias são mais espertas que as egípcias. Você é mais esperta. Eu vou falar, pastor. Enquanto as mulheres do mundo usam de artifício para conquistar algumas coisas, nós, povo de Deus, somos diferentes. Não precisamos de argumentos do mundo. Nós temos a unção do Senhor e sabemos tudo. Então nós somos diferentes do mundo. Se o mundo fala uma coisa que desagrada moralmente, eu sou, aleluia, uma mulher de Deus. Então meu posicionamento não está somente nas vestes, está no meu falar, no meu tratar, no meu agir, no meu olhar, no meu dizer, no meu cuidar. Então há uma diferença. Enquanto as mulheres estão fazendo fofoca no WhatsApp, eu estou orando por elas. Enquanto as mulheres do mundo estão no Instagram postando selfie, eu estou postando versículo. Quem está entendendo isso, pelo amor de Deus? Dá um glória a Deus se é que você pode, irmão. Glória a Deus. Então nós somos o quê? Diferente. Não somente porque eu faço parte de uma igreja, não, porque eu estou ligado no corpo. E se eu estou ligado no corpo e o corpo é Cristo, a essência dele passa por mim. Então, tudo que o Senhor tem para mim e para você é excelente. Aí ele diz aqui, ó, as parteiras conservavam os meninos em vida. Aí, ele não satisfeito, fez outro decreto. O faraó gosta de fazer decreto, sim ou não? Assinar. Vou até beber uma água aqui. O povo gosta, sim ou não? De fazer decreto, assinar contra o povo de Deus. Aí ele aumenta, ó. Agora ele se estende a todo o povo. Ou seja, antes era só as parteiras. Se visse uma hebreia tendo um menino, matasse. Agora o quê? Ele expandiu. Se tem alguém do lado, grávida, e você é vizinho, fica de olho, porque se nascer e for menino, você tem autoridade de matar o filho da hebreia. Irmã, isso é sério, irmão. Isso é muito sério. A gente olhando para a Bíblia, a gente pensa assim, não é só um decreto. Imagina o desespero das mulheres hebreias. Quando engravidavam, elas achavam, se for menino, tem um decreto. Qual é o decreto? Morte. E aí quem morava do lado de uma vizinha fofoqueira? Jesus. Tem a irmã fazendo assim. Não é assim, irmão? Imagine hoje, você engravidou, a tua vizinha de trás, olhando a tua barriga e pensando, quando nascer, se for homem, eu vou falar lá na prefeitura de São João de Meriti e o Léo Vieira vai mandar matar. Era mais ou menos assim. Coitado do Léo Vieira, Jesus, misericórdia. Era mais ou menos isso. Então o decreto era, mata. Imagina, você tendo enjoo, a barriga crescendo, você preparando o enxoval, mas a mente vai nascer. Não tem ultrassonografia, não existia. E agora, se for menino, tem um decreto, já nasce com a sentença, morte. Mas lá no céu tem um Deus que tem todo o controle sobre todas as coisas. E Deus não vai permitir que o teu projeto venha morrer só porque um faraó escreveu e disse, vai morrer, você vai gerar, vai nascer, vai dar certo, vai produzir, vai chegar, a tua geração não vai se perder só porque tem decreto. A partir de hoje, comece a gerar sem medo.
Porque o projeto vai sair do papel. Diga para quem está do seu lado, o teu projeto sai do papel. Só se você ter projeto. Aí a pessoa fala assim, não, irmã, eu já passei da idade. Irmão, velho é um mundo, irmão. A gente tem projeto, sim ou não? Tem gente que fala assim, não, eu passei dos 30, não tem mais projeto. Irmão, enquanto tiver aqui na terra, você tem projeto, irmão. Pense nisso. Se você ainda acha que você não vai produzir nada, olha, isso é mentira do inimigo para que você paralise. Tem muita coisa boa ainda para você fazer enquanto você estiver aqui. Tem livro para escrever, tem curso para fazer, tem faculdade para realizar. Então não fique com medo daquilo que você queria fazer na adolescência e por não ter dinheiro, mas hoje você tem condições, então comece a projetar. Quem vai começar a projetar a partir de hoje? Levanta a mão e glorifica, irmão. Porque no meio do caos, uma mulher resolve gerar. Capítulo 2 diz assim, ó. Um varão da casa de Levi, casado com a filha de Levi, já tinha 2 filhos, mas resolve ter um caçula. Quantos tem filho caçula aqui? Eu sou caçula. Gente, é muito bom ser caçula, sim ou não? Não? Oi? Caçula, filho único? Melhor ainda. Melhor ainda, ó. Tudo é pro caçula. Todo mundo quer ver o caçula. Eu tenho uma neta que ela é caçula. E tudo que ela quer, a vovó faz. Tudo que eu queria, meu pai dava. Por quê? Eu sou a última. Meu pai já era idoso. Então, assim, né? Uma certa idade, eu nasci no meio de 5 irmãos. A caçula fazia tudo, irmão. Posso contar um negócio aqui que eu fiz uma vez com meu pai? Pintei a unha dele de vermelho. E obriguei ele para a feira assim. Já fez? Pintei a unha dele de vermelho. Ele é oficial da Marinha, crente. Olha só, oficial da Marinha, crente. Eu pintei a unha dele e falei, pai, se o senhor não for para a feira assim, eu vou chorar o dia inteiro. Aí meu pai, vamos, minha filha. Meu pai foi assim. Aí passava um vizinho, bom dia, seu Silvio. Ele, bom dia. E eu feliz, né? Eu toda boba, porque meu pai fez a minha vontade. Aí hoje eu entendo. Sabe por que ele fez a minha vontade? Porque ele me amava. Se um pai da terra faz a vontade de uma filha caçula, cadê os filhos caçula de Jesus? Ah, irmão, eu sou filha caçula de Jesus. Então, o que você pedir crendo, vai receber. Você crê nisso? Se você crê e pedir, o problema, pastor, é que tem gente que não pede. Tem gente que não sabe nem pedir. Pede e não recebe porque pede mal. E aí o que você precisa? Aprender a pedir. Senhor, eu preciso de um trabalho. Eu preciso dessa porta. Eu preciso desse trabalho nessa empresa. Eu quero um carro dessa cor, desse modelo. Sabe o que aconteceu uma vez comigo? Quando eu não sabia dirigir, eu tenho um carro. Deus falou assim, tira a carteira. E eu falei, não sei dirigir. Ele vai para autoescola. Olha eu. Fui para autoescola. Sabe o que Deus falou? Abre uma garagem. Eu falei, como eu não tenho dinheiro para comprar o carro? Aí Deus falou assim, eu vou te dar um carro. Aí eu abri a garagem da minha casa, sem carro e sem carteira. Aí você fala assim, que isso, irmã? Isso é loucura? Não, isso é fé. É ouvir a voz de Deus e obedecer. E sabe o que aconteceu? Ganhei a carteira, ganhei um carro 0. E dentro da minha garagem tem um carro 0, para a glória de Deus. Então, irmão, isso tudo é o quê? É fé, é obedecer. E no meio do caos, Joquebede resolve o quê? Engravidar. Ela engravida. Ela nasce, ela tem um filho. E pasme, não era uma menina, era um menino. Você conhece a história? E esse menino era bonito. E chorava muito. Quem já teve filho aqui? A madrugada nunca mais foi a mesma depois que o neném nasceu. Sim ou não?
A criança, quanto mais chora, mais quer mamar. E o Aptamil não resolve. Não resolve, não. Tem que ser o quê? O mamar da mamãe. E a Bíblia diz que não podendo mais esconder o projeto, que o projeto era dela. Quem tem a responsabilidade de criar o projeto é quem? É você. Não podendo mais esconder o menino, ela toma uma atitude diferente. Enquanto todo mundo está dizendo assim, meu filho vai morrer, ela está dizendo, no meu projeto ninguém toca. Pode acontecer na vida de todo mundo, mas na minha casa não. Eu tenho fé, eu sei o Deus que eu sirvo, e esse projeto que eu gerei vai crescer e vai dar certo. Aí olha só o que ela faz, ela pega, faz o cestinho, coloca betume, né, por dentro e por fora. Para quê? Para ela ter a certeza que o local que ela iria colocar não ia atingir o projeto. Só que tem algumas características que me chamam a atenção. Ela coloca um cesto, betuma por dentro e por fora, mas ela não leva o cesto no rio. Ela manda a sua filha, Miriam, pegar e colocar entre o junco. Só que o cesto não estava aberto. O cesto tinha tampa. Pergunte por quê? Por quê? Porque o projeto só vai ser visível quando for o tempo, exatamente, o tempo certo. Então, enquanto estiver sobre pressão, opressão e perigo, o projeto estará o quê? Tampado, mas estará seguro, porque é Deus que está te dando estratégia nessa noite para cuidar do projeto. Então ela pega, faz o cesto, betuma por dentro e por fora e tampa. E leva, fala para a filha assim, olha, eu não quero saber o que vai acontecer. Pega o teu irmão e coloca entre os juncos, no mesmo lugar de morte. Mas a Bíblia não diz, mas eu posso conjecturar e dizer, no coração de uma mãe, ela tinha quase certeza que Deus iria socorrer o projeto que ela tinha gerado. Você talvez não saiba o que Deus vai fazer, mas no teu coração você tem a certeza que aquilo que é teu ninguém toma, ninguém destrói, ninguém acaba, porque aquilo que você gerou é teu para sempre. Aí vem a menina, coloca no meio do junco. Aí você fala assim, não, irmã, porque ela sabia que naquele horário a filha de Faraó estaria tomando banho ali. Pode até ser. A Bíblia não diz, mas eu posso imaginar. Aí vem a filha do homem que assinou no STF um decreto. Vem a filha. De quem? Do Faraó. Engraçado que o Faraó era careca, né? Até uma água aqui. Parece pouquinho, né? Tá gravando? Pode gravar, não tem problema não. Tá gravando? Pode gravar. Não existe coincidência. Deus tem todo o controle. E aí ela pega e coloca, não na água, mas no junco, né? Na vegetação. Só que aquele rio era o rio de morte, sim ou não? Sim. Mesmo sendo um lugar de morte, está guardado. Mesmo sendo um lugar que tinha decreto, estava protegido. Quem protegeu? Desceu um anjo Gabriel e falou, assim diz o Senhor? Não. Quem tem que proteger é você. A responsabilidade de cuidar daquilo que Deus te deu é seu. Sua casa, sua família, a sua geração. Não, irmã, quem tem que cuidar da minha família é o pastor. Não, quem tem que cuidar da sua família é você.
A responsabilidade é tua. Bata no peito e diga: a responsabilidade é minha. É minha de cuidar. Não coloque nas costas dos outros aquilo que é teu. Aí vem a filha do endemoniado. Não de Gadareno, do Egito. Vem a filha com a filha de Faraó com um monte de donzela, né, serviçal. Aí vem tomar banho. Ela olha. Aí uma escrava, uma serva, assim, negócio aqui, um cesto. Se sou eu, nem toco. Porque aquilo que eu desconheço, eu não toco, não boto a mão. Não sei se você é assim, sim ou não. Mas, como tinha um projeto no céu, pegou, aí chamou a filha de Faraó. Olha que coisa interessante. Aí a filha de Faraó mandou abrir o cesto. Poderia ser uma cobra, sim ou não? Tinha muita cobra no Egito. Poderia ser o quê? Uma tocaia, alguma coisa, sei lá, um animal, sim ou não? Sim. Mas, no momento certo, o céu resolve agir. E quando o céu resolve agir, ninguém vai impedir de alguém abrir a tampa do projeto para que veja, se encante, dê livramento e ainda patrocina. Então, quem quer ser empresário, eu quero profetizar em nome de Jesus. Quem tem um sonho de abrir algum negócio, já se prepara, porque Deus vai levantar pessoas para ajudar você financeiramente. A não ser que todo mundo seja abastado aqui, todo mundo ganhe 10 mil por mês, todo mundo seja aposentado, ganhando muito bem, aleluia, glória a Deus. Mas se você tem um projeto no teu coração, Deus vai começar a agir a teu favor e financiar aquilo que você precisa. Você crê nisso? Aí ela pega, olha, e a Bíblia diz que quando ela tira a tampa, o neném chora. Por quê? Porque projeto tem vida. Projeto grita. Projeto chora. Projeto chama atenção. Aí ela vê, olha só, ela olha e se move de compaixão. Irmão, aquela mulher, ela foi nascida e criada dentro de um palácio com leis totalmente diferentes do povo hebreu, sim ou não? As leis do Egito eram o quê? Idolatria. Cada um cuidando de si, cada um se preocupando consigo. E ela olha para aquele menino e se compadece. Isso é o céu movimentando na terra o propósito de Deus na vida de Joquebede. Então eu quero profetizar que quando o natural se encontra com o sobrenatural, vai dar certo, vai chegar e vai produzir. Olha que coisa linda. O natural nessa noite, eu vim pregar para crente que acredita. O natural vai se encontrar com o sobrenatural, porque o teu projeto tem propósito. Qual é o propósito? Deus vai usar aquilo que você gerar a favor da sua obra. E aí eu vou entender que o filho que foi embora para o mundo vai voltar, o marido vai se converter, a esposa vai voltar, o filho vai se arrepender, e eu quero declarar em nome de Jesus que todos aqueles que forem embora um dia do aprisco irão voltar, irão produzir, irão frutificar, irão multiplicar para a glória de Deus. Aí olha que coisa linda. Aí ela vem, se compadece e diz, ó, dos meninos, esse menino aqui não é egípcio não, característica. Por quê? Ela sabia que um bebê, irmão, um bebê tem característica de adulto? Não, mas ela entendeu, esse menino aqui é diferente. É bebê ainda, mas não é dos egípcios. Por quê? Se fosse dos egípcios, não estaria à margem do Nilo, estaria dentro da cidade. Mas como é dos hebreus, então está aqui no lugar de morte. Ela olha, se compadece e fala assim, olha, esse aqui está chorando muito. Eu vou o quê? Financiar.
Aí vem a irmã do menino, que não tinha nome, irmão. Não era Moisés ainda. Não tinha nome. Mas tinha o quê? Um destino. Não tinha nome, mas tinha um chamado. Não tinha nome, mas Deus já tinha marcado esse menino. Não tinha nome, mas Deus já tinha separado na terra para cumprir o sobrenatural. Ninguém conhecia, ninguém sabia, ninguém entendia, mas Deus já estava olhando para aquele menino dizendo: libertador do meu povo para cumprir promessa. Eu quero profetizar sobre a tua vida que Deus está escolhendo alguém no meio da tua parentela para cumprir propósito dele na terra. Você crê nisso? Eu creio que a tua geração é uma geração escolhida por Deus para frutificar. Aí ela chega e fala assim: olha, vem Miriam esperta, falou assim: ó, eu conheço uma pessoa que pode cuidar do menino. Conhece? Conheço. Só assim com ela. Tem até o número dela no meu zap. Olha só que coisa linda, ó. Você conhece? Conheço. Ela disse que era irmã dele? Ela disse que a mãe dela era a mãe do menino? Ela disse o quê? Eu conheço alguém. Então eu vou entender que muitas vezes eu não preciso revelar nada para ninguém, é só cumprir a promessa e amém. Porque tem gente que está perdendo tempo falando da vida para o outro e o outro não vai resolver nada. Fala para quem resolve todo o problema. Não perde tempo em falar, em pedir conselho para quem está no natural. Peça conselho para quem está no sobrenatural. Ele sabe o futuro e ele entende o teu coração. Quando você não souber o que fazer, dobre o joelho, entra no quarto, fecha o quarto. E a Bíblia diz que em secreto o teu pai, aleluia, vai te responder e te direcionar. Lembra da unha vermelha do meu pai? Se meu pai é terreno, vou repetir, deixou eu fazer com ele o que eu pedi, quanto mais Deus. Ele te ama tanto, 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 que você está aqui hoje, ouvindo essa palavra abençoada, e você vai sair daqui muito mais alegre do que quando você entrou. Aí ele diz aqui, ó, a filha de Faraó, versículo 8, pegou e disse assim, ó: eu conheço uma pessoa que pode ajudar. A filha de Faraó falou: então vai. A menina foi. Imagina a menina voltando e chegando em casa. Joquebede não foi junto. A pergunta é: por que Joquebede não foi? Eu posso imaginar. Porque ela estava o quê? Com o coração aflito. E quem está com o coração aflito, muitas vezes pode atrapalhar. Não é assim? Quando nós estamos com os corações aflitos, o que a gente faz? Tudo errado. Então eu acredito que Joquebede pensou: eu estou aflito, eu estou agoniada, tem um decreto de morte. Então minha filha, vai lá e traga a notícia. Como uma boa hebreia, eu acredito que ela estava orando ao Deus do céu, pedindo ao Senhor que o filho dela não fosse alcançado pelo decreto de Faraó. Aí imagina ela voltando e batendo na porta. Vou até fazer aqui o som para você mais ou menos entender. Imagina o coração dessa mãe. Ela chega com um cesto. Só que eu acredito que o cesto estava vazio, estava cheio. Ela deve ter colocado o menino dentro do cesto de novo e deve ter voltado com Moisés, vamos dizer assim, né, para a gente entender. Com o menino dentro do cesto. Aí a mãe deve ter perguntado: e aí, o que aconteceu? Morreu? A filha de Faraó exterminou? Ela abriu o cesto e falou: não, mãe, ele vive. Joquebede olhou e falou: ele vive? E a sentença?
Falou, não, mas a senhora não está entendendo. A sentença acaba hoje. Só uma que entendeu deu glória a Deus. A sentença acaba hoje, porque aquilo que era para morte, Deus transformou em projeto. Aquilo que era para morrer, agora vai dar certo. Aquilo que não era para ser, agora vai passar a ser. E aí Joquebede olha e fala, e aí que a senhora ainda vai ganhar dinheiro para criar o seu projeto. Ah, pelo amor de Deus, irmão, Deus é estranho ou não é? Então glorifica o Deus que você serve, pelo amor de Deus. Eu sei que é uma igreja batista, mas você pode levantar a mão e dizer graças a Deus, porque o Senhor me resgatou da morte. Da morte para a vida. Ela falou assim, olha, e aí, vou ganhar salário? Vou ganhar salário. Imagine, irmão. Você chegar com a sentença, aí o médico fala assim, você tem 2 semanas de vida. Aí você chega em casa como? Com o laudo na mão dizendo para o marido assim, meu filho, tu vai ficar viúvo. Só tem 2 semanas. Só tem 2 semanas de vida. Aí ele vai chorar, eu acho, né? Vai se desesperar, vai te ajudar em oração. Aí passa 2 semanas, coração o quê? Agoniado, sim ou não? Aí você volta no médico, faz outro exame, aí você vem com um novo laudo. Aquilo que era para te matar, te fortalece. Aquilo que era para você sucumbir, vai servir de vitamina para você crescer e prosperar. Aquilo que era para você morrer agora é vida. Aí a filha de Faraó fala assim, olha, eu vou dar salário. Só que a Bíblia diz que o projeto cresce, o menino cresce, o tempo passa e agora ele tem que voltar para aquilo que ele foi designado. Ele volta para o palácio para aprender a ler, escrever, decifrar. E ele entende que ele é hebreu, mas que ele está no meio de um povo estranho. E a Bíblia diz que Moisés cresce, vê o povo sendo sacrificado e como escravo. E de repente ele está numa obra, ele vê um egípcio maltratando, ele fica indignado, ele mata, ele enterra e esconde o corpo, mas para quem é projeto, não adianta que vai cumprir aquilo que foi designado. A Bíblia diz que numa discussão, alguém dos hebreus fala, olha, você quer discutir comigo? E aquele egípcio que você enterrou? Moisés fica desesperado, vai para o deserto, e aí no capítulo 3, Deus se revela para aquele projeto que estava dentro do cesto. Você conhece a história? Moisés, ele cresce, ele produz, ele vai para o deserto, e no meio do deserto começa a cuidar, casou, e depois gerou, e depois ele vem no meio do nada, ele vê uma sarça, e no meio da sarça um fogo que não se consumia, e Deus começa a falar com ele, e agora o menino do cesto está grande, está robusto, para cumprir o propósito, e eu vim aqui declarar que o teu projeto que está grande, robusto, vai cumprir propósito. Aquele que é chamado para evangelizar, vai evangelizar. A menina que foi chamada para cantar, vai cantar, porque chegou o tempo de Deus cumprir promessa no meio dessa igreja. Eu vim aqui profetizar que essa igreja vai começar a crescer de uma forma extraordinária, e vai começar pela tua família. Deus vai começar a salvar gente. Tem gente que saiu desse lugar, mas vai voltar e vai multiplicar, e vocês serão conhecidos em Jardim Metrópole.
Você crê nisso, irmão? Deus vai começar a movimentar no meio da família, no meio da casa. Vai começar a chegar gente aqui dentro pedindo oração. As irmãs vão orar. Jesus vai curar, Jesus vai libertar, Jesus vai transformar. E por isso os sinais vão atrair pessoas aqui para dentro. Guarda a data de hoje. Guarda no teu coração a data de hoje, a conferência das mulheres. Então Deus marcou esse culto para dizer: assim diz o Senhor, a palavra do Senhor liberta, cura e transforma, e haverá sinais dentro dessa casa, e vocês verão o milagre acontecer, e vai começar por você. Diga para quem está do seu lado: vai começar por você. Os jovens vão se multiplicar. Eu vou repetir: os jovens vão se multiplicar. Os adolescentes e os jovens vão começar a trabalhar como nunca. Deus vai começar a incomodar a gente aqui dentro, que tem projeto de muito tempo e está com vergonha, com medo. Deus está falando aqui, olha, pode colocar em prática, porque Deus garante. A Bíblia vai dizer que o tempo passa. No capítulo 4, Deus concede poderes a Moisés. Ele entra na presença de Faraó para cumprir propósito e promessa. E o menino do cesto entra agora para confrontar um rei todo poderoso que era Faraó da época. Você conhece a história. A Bíblia diz que Faraó endurece o coração, Faraó não deixa o povo sair, Deus envia praga, o povo de Israel não sofre nenhum dano, e a última praga é o primogênito morto. Faraó resolve então deixar o povo sair, o povo sai, e a Bíblia diz: quando Moisés sai do Egito, ele não sai de mão abanando, ele sai com ouro, com prata, porque a promessa de Deus é: ninguém vai sair de mão vazia. Eu quero profetizar que Deus toca hoje na tua vida financeira. Você não vai sair, aleluia, de qualquer maneira. Deus vai, aleluia, ter provisão no meio dos teus. Você crê nisso? Aí a Bíblia diz que ele sai do Egito com o povo. Só que Deus é estranho, sim ou não? Ele manda Moisés ficar entre o mar e a montanha, beco sem saída. E quando eles olham para trás, vem Faraó perseguindo o povo. E aí o povo começa a apertar Moisés, porque o menino do cesto vai ser confrontado, o menino do cesto vai ser apertado. Aí ele começa a clamar a Deus. O que Deus fala para ele? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. A Bíblia diz que durante a noite toda soprou um vento oriental e o mar foi dividido ao meio. Quando o mar se dividiu ao meio, o povo começou a atravessar. E eu quero profetizar nessa noite que tudo aquilo que está bloqueado vai começar a desbloquear. O mar se abriu, o povo de Israel passou com os pés enxutos. E depois, quando o Faraó olhou, ele falou: não, nós vamos perseguir. Mas o menino do cesto tinha uma promessa. O menino do cesto tinha um propósito: ninguém morre no meio do mar. Porque nessa peleja não tereis que pelejar, parar e ver de o livramento do Senhor. Aí ele entra no meio do mar, Faraó atrás. A Bíblia diz que no meio do mar os carros de Faraó ficaram atolados, o mar fechou, aleluia, os inimigos foram dissipados, e o menino do cesto, juntamente com a sua irmã Miriam, começou a cantar: só o Senhor é Deus. Cadê você que vai cantar depois do culto? Ah, só dois com a mão, irmão. Está desanimado? Desanima a mão, irmão. Vamos marchar em nome de Jesus. Só o Senhor é Deus. Então o menino do cesto fechou o cesto para nunca mais abrir de novo. O cesto foi fechado depois que Moisés saiu, e nunca mais o cesto foi aberto de novo. Porque a sentença acabou. Deus usou Moisés
para tirar o povo do Egito com mão forte. E Deus vai usar o teu projeto para resgatar alguém que está nas mãos. Deus vai usar alguém para resgatar alguém que está na mão do tráfico. E você verá essa pessoa se convertendo, se batizando, sendo usado, e Deus mudando a sentença de morte. Assim diz o Senhor. Amém? Com a permissão do pastor, eu gostaria que você ficasse de pé. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Joquebede tomou uma atitude de fé. E nós precisamos tomar uma atitude de fé. Não apenas de palavras, mas de ações. Porque nós vivemos uma guerra espiritual. Mas nenhuma arma preparada contra nós vai prevalecer. E a minha oração nessa noite é por você, por mim, que enfrentamos batalhas espirituais. Batalhas que nós não conseguimos enxergar o porquê que está acontecendo certas coisas dentro da casa. Mas eu gostaria que você levantasse a sua mão para onde você mora. Eu não sei qual é a localização, se é para cá, se é para lá, se é para trás. Eu não sei. Eu não sei para onde você mora. Levante as suas mãos para você declarar, em nome de Jesus, que a barricada será tirada. Espírito Santo, nessa noite, segundo a tua palavra, há um decreto de morte, mas nós queremos profetizar na autoridade do nome de Jesus. Na nossa rua, não. Dentro do quintal, não. Na casa, não. Na nossa casa, não. Nos nossos filhos, não. Nós damos uma ordem agora no mundo espiritual. Batem retirada todo demônio territorial. Vai jogando por terra, em nome de Jesus, tudo aquilo que está em oculto. Espírito Santo, vai dando estratégia ao teu povo nessa noite de glória, de poder. Todo decreto de Faraó que vai matar, não vai conseguir, não vai alcançar, não vai crescer dentro da família, nós queremos repreender. Repreenda, Senhor, toda sorte de enfermidade. Há poder no nome, há poder no sangue. Visita os enfermos agora. Toca, Senhor, no corpo. Vai curando, Jesus. Vai curando, vai transformando, vai libertando na autoridade do nome de Jesus. Se tem alguém na casa sofrendo, se tem na casa com depressão, Senhor, se tem na casa, Senhor, o emocional abalado, aquele que tem crise de ansiedade, toda taquicardia, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. Toda tristeza fora de hora, todo sentimento de perda, Senhor, toda sensação de morte, bate em retirada agora. Nós declaramos e profetizamos o novo de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Se você acredita, aplauda o nome do Senhor. Senta dando glória. Glória a Deus, glória a Deus. Fica com essa palavra. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedora. Sentença de morte nunca mais. Diga, sentença de morte nunca mais. Porque o que é nosso, o inimigo não toma. Deus tem levantado uma geração de homens e mulheres valentes. Não importa a sua idade, Deus ainda tem projeto para você. Amém? Que Deus abençoe. Pastor Ricardo, querida, Deus abençoe vocês, viu? Eu não vou pedir desculpa porque eu sou bré, irmão, então
É assim que Deus me usa. Tá entendendo? Amém? Quem gostou, glória a Deus. Quem não gostou, glória a Deus também. Eu vou chamar a nossa irmã Sônia, que vai vir aqui trazer uma lembrancinha para a nossa mensageira dessa noite. É uma lembrancinha da MCM, tem uma agenda com a sua foto, uma agenda top. E pode mostrar, tá? E que Deus abençoe, irmã. Que palavra abençoada, né? Isso. Calma. Abre dentro. Eu quero agradecer de coração não somente a agenda, mas a oportunidade de ser canal de Deus para a vida de vocês. E eu também recebi muito, porque vocês têm uma unção diferenciada. Vocês têm amor. E quando a gente entra aqui, a gente se sente acolhida. Viu? Continue assim, não desista. Tem projeto grande chegando para vocês. Eu sei que é difícil, está sendo difícil, já foi sempre, já foi pior, mas agora está melhor. Mas eu sei que Deus vai dar muito mais para vocês, viu? E para você também. Desiste não. Amém. Vou chamar as irmãs da MCM, vamos estar louvando ao Senhor. E esse louvor, ele tem tudo a ver com a mensagem. A nossa irmã vai ver depois. O louvor tem tudo a ver com o que foi pregado aqui. Fala sobre um Deus de obras completas. Deus, ele vai completar a obra que ainda falta ser completada neste lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus dobra. O meu tá 12, 10, sei lá. Irmãos. Som. Tá desligado? Tá desligado aqui. Amém. Irmãos, nós esquecemos de fazer o ofertório. Eu sei que você está aí no coração desejoso de ofertar, de entregar o seu dízimo. Então, enquanto a gente estiver louvando, é a oportunidade que você vai ter de trazer os dízimos e as ofertas aqui no altar. Amém?
Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Passar a palavra para a nossa irmã Sônia, que vai fazer os agradecimentos. Boa noite, igreja, mais uma vez. Eu quero agradecer a cada um que esteve aqui desde ontem, né? A nossa conferência de mulheres. Foi bênção de Deus, Deus abençoou, né? Deus usou as pregadoras que passaram por aqui. Muito obrigada, igreja. Que o Senhor continue abençoando a igreja e que possamos, sempre quando tiver um congresso, como eu vou falar, qualquer coisa que um for fazer, que todo mundo abraça, né? Porque a gente se sentiu abraçada. Obrigada, tá, igreja? Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um. Agora eu quero chamar a irmã Elisângela. Pastor? Não. Queridos, eu vou fazer algo aqui que Deus tocou no meu coração. A gente acabou de cantar que Deus é um Deus de obras completas. A irmã ministrou a palavra e falou da obra que Deus fez na vida de Moisés. Eu queria orar. Eu falei para ela, fica calma, que eu sabia quem era a irmã. Eu sabia. A pastora André, ela vai profetizar para a igreja. Às vezes a gente tem que sair do natural. A gente tem que ir para o sobrenatural. A gente tem que sair dessa nossa, né? Nessa nossa caixinha. Tem que acreditar no sobrenatural de Deus. A gente tem que acreditar na intervenção dos céus. Então, eu queria te convidar. Se você entendeu que Deus falou com você nessa noite, que você viesse aqui à frente, talvez tenha sentença de morte. Talvez tenha família tua envolvida no tráfico. Por que a gente não pode orar aqui agora? Então, você pode vir aqui. Se você quiser ficar de pé, peço à igreja ficar de pé. Quem quiser vir aqui, irmã Silvânia, vem cá, vai estar orando. Isso. Viu como é que Deus falou? Isso. A gente precisa sair, irmãos, da caixinha. A gente precisa sair e ir para o sobrenatural. A gente tem, às vezes, o nosso projeto, e a gente fala assim, mas o pastor já está tanto tempo avançado. Quando ela estava ministrando ali, sabe quem eu estava lembrando? Do meu pai. Eu falei, meu pai não vai morrer sem aceitar a Cristo. Está prometendo que vai vir na casa do Senhor. Falou que já entregou a vida dele ao Senhor. Mas eu creio. Então a gente precisa sair. Vou pedir à irmã, ore naquilo que Deus colocar para a irmã orar e abençoe a vida desse povo aqui, porque nós precisamos experimentar algo sobrenatural nesse lugar. Eu quero ver algo sobrenatural de Deus aqui nesse lugar. Novo de Deus, renovo para as mulheres, renovo para o casamento, renovo para a família. Família não pode ficar sofrendo, não. Família tem que ser curada para a glória do Senhor, tá bom? Então ore por nós, em nome de Jesus, entregue esse povo para a glória do Senhor. Coloque a mão no seu coração. Pai, na tua presença continuamos, Senhor, porque na tua presença há fartura de alegria. Eu quero pedir, Senhor, uma armadura nova sobre a vida dos teus servos, das tuas servas aqui neste lugar. Senhor, vai tocando em cada uma aqui, Senhor, e renova as forças, renova, Senhor, a condição. Tu conheces o coração de cada um. Senhor, vai visitando, Senhor, nessa noite de uma forma especial. Entra na casa, Senhor, entra na família, entra na parentela, não deixa morrer. Senhor, visita agora a família dela. Senhor, vai lá dentro daquele lugar.
Senhor, vai visitando, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, haverá uma mudança, um reboliço naquele quintal, há poder no sangue, há poder no nome. Senhor, tudo aquilo que ela ouviu durante anos, a partir de hoje vai ser revertido em vitória. Em nome de Jesus, receba a promessa concretizada. Deus vai tocar um homem. Espírito Santo, tu vai transformar o coração de pedra em coração de carne. Haverá reboliço naquele lugar, e a família da tua serva cantará o hino da vitória. Receba unção, receba poder, receba tranquilidade. Senhor, continua falando, continua, Senhor, salvando, toca na saúde, continua, Senhor, colocando ela de pé a cada manhã, porque ela está de pé, porque o Senhor tem colocado ela no lugar. Era para ter morrido, mas a cova foi fechada. Em nome de Jesus, eu quero profetizar vitória sobre a vida das minhas irmãs aqui neste lugar. Que haja o novo, que haja renovo, que haja alegria, que haja projetos novos. Tu pode continuar falando, porque, Senhor, tu tens uma chamada. Senhor, vai tirando, Senhor, tudo que não pertence a teu Espírito, vai colocando uma nova unção. Senhor, olha o desejo do coração do teu filho. Ele tem um desejo, ele tem um projeto, mas algo que impede. Mas nessa noite, tudo aquilo que está impedindo romper vai cair por terra da vida dele, e o nome do Senhor será glorificado. Senhor, passeia no meio dessa igreja, vai colocando autoridade, poder, unção. Eu sei que tu estás aqui, Senhor, mas há um movimento diferente. As águas paradas vão começar a se movimentar. Senhor, traz projetos novos, traz renovo. Continua abençoando o pastor Ricardo. Toma ele em tuas mãos, Senhor, e a família. Guarda teu filho, guarda a tua filha, guarda a geração. Continua falando com o teu servo, porque tem projeto novo chegando no coração dele, e eu creio, Senhor, que haverá um movimento extraordinário. Espírito Santo, fica à vontade no meio do teu povo, e nós decretamos falência do inferno sobre a nossa vida, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glórias a Deus. Deus abençoe. Você pode sentar. Eu recebo em nome de Jesus. Glorificado seja Deus. A palavra está com a irmã Diaconisa Elisângela. Aleluia. Deus seja louvado. Amém? Aleluia. Deus seja louvado e exaltado nesta noite. Amém. Hoje aqui, neste momento, nós viemos em nome da igreja, em nome da PIB do Guarani, fazer uma homenagem às mulheres. Amém? Continuar a homenagem, porque essa conferência foi assim dos céus, O Senhor, ele faz projeto, amém? E ele cumpre o projeto dele, Deus colocou no coração das irmãs, Não sei em qual foi que nasceu o desejo de fazer a conferência, mas ele colocou porque ele tinha o que falar conosco e como falar, e teria que ser nessa conferência. Não ia ser em outro momento. Amém? Deus usou esse tempo. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Provérbios, Falou de mulher, leva a gente a caminhar na palavra. Ontem, a irmã trouxe um louvor falando sobre Noemi, sobre Ruth, sobre Raabe, trazendo a excelência de todas as mulheres. Hoje a gente estava vendo o culto novamente lá em casa na hora do almoço, e aí eu lembrei do hino que a irmã trouxe, que ficou muito lindo, até falei para
Funato, que voz poderosa que foi aquela ontem daquela pastora que trouxe a mensagem, aquele canto falando sobre as mulheres. E aí diz assim a palavra do Senhor. Primeiro eu vou falar aqui, ó. No mundo de tantas ideias, de tantos pensamentos tubulosos, né, contrário daquilo que o Senhor escolheu, daquilo que o Senhor faz, né, lá em 1975 foi decretado o dia 8 de março, foi instituído como o Dia Internacional das Mulheres. Em que ano foi, irmãos? Um ano depois que eu nasci. Lá em 1975 foi declarado o Dia Internacional das Mulheres pelo homem, certo? Foi declarado para reconhecer, né, a eficiência, né, o serviço da mulher. Foi declarado para mostrar que mulher é mulher e não tem como fazer outra comparação, não tem como fingir, não tem como tentar ser aquilo que só Deus pode projetar, que é a mulher. Amém? Né? Então, assim, lá atrás, em 1975, foi projetado e hoje, atualmente, a data é comemorada em mais de 100 países. Né? Mas o Senhor lá atrás, bem lá atrás, ele já tinha decretado o Dia da Mulher. Em Provérbios vai falar sobre a mulher, Provérbios vem trazendo uma declaração sobre as mulheres, Salomão vem falando uma declaração sobre as mulheres. Né? Então, antes mesmo do homem pensar em fazer um dia internacional, o Senhor já tinha decretado que nós éramos preciosas, separadas, únicas. Amém? Então, assim, o Senhor lá atrás, ele preparou que no dia 8 fosse o homem, fizesse reconhecimento a isso, né? Somos virtuosas, não apenas pelo fato de que somos virtuosas e somos mulheres e somos preciosas para Deus, mas simplesmente pelo fato de que nutrimos um relacionamento com o Pai. Por isso que nós somos preciosas. Por isso que nós somos separadas, por isso que nós somos diferenciadas, né? E aí vai dizer assim, eu botei assim, ó, em mais de 100 países, né, vai dizer que mulher é guerreira, forte, virtuosa, menina linda, é sábia, é fofa, mulher fofa, né? Preciosa para Deus, serva do Deus vivo, meninas dos olhos de Deus, e aí vai. Nós somos isso. Nós somos lindas. Somos preciosas para o nosso Deus, né? Somos a menina dos olhos do nosso Deus. Somos mulheres. O Senhor nos gerou mulheres. Muitos queriam até ter sido gerados mulheres, mas o Senhor escolheu aquela que ele queria que nascesse mulher. E ainda que os homens sejam às vezes fofinhos, não se compara a nós, que somos lindas e maravilhosas. Eu vou fazer um negócio aqui rapidinho. Vem cá, Dilceia e... Desculpa, Dil. Dil não está muito bem. Vem aqui você e ela. Bem, você e ela. Você e ela. Graciete. Gente, eu sou ruim de nome. Bem, Graciete, tu tem que saber que é você, rapaz, apenas não olhar. Né? Sobe aqui, meninas. Sobe aqui. Vou mostrar quem nós somos. Não, tem problema não. Elas, foi? Nós somos isso. Oi, amiga. Oi, amiga. Como é que você está? Tô bem, e você? Eu estou bem, graças a Deus. Gostei do seu cordão, tá muito lindo. Ganhei. Ganhou? E seu batom, menina? Que lindo! Menina, o batom novo que eu tenho. E o seu cabelo? O que você fez? Tá linda. Lanchei, né? Ah, menina, só assim, mas nem precisava, porque ele já era lindo. Mas é pra dar um tchan. Nossa, amiga, você tá muito bonita. Pra
Fica mais chique. Nossa, e esse Né? brinco seu? Como é que tá? Gostou, né? Poxa, amiga, tá lindo. Você também, tá muito linda. Ai, amiga, gosto tanto de você. Acho Eu você tão também. linda. Ai, amiga. Obrigada. Amém, irmãos? Nós somos isso. Pode até muita gente querer tentar. Pode até tentar. Mas temos uma identidade única, feminina, que só nosso Deus colocou. Nós temos o DNA dele na parte feminina que é incomparável, insubstituível. E eu gostaria que você olhasse para você mesmo e visse como você é linda, como você é amada do Senhor, como você é separada lá do ventre para ser o que você é. Então, não se preocupe se seu cabelo está alto ou baixo, né? Se você é mais baixinha, se você é mais alta, põe um salto igual a Elisângela, fica um pouquinho mais alta. Não se preocupe com a sua aparência. Aí, como diz aquela música, né? Você é preciosa demais. O Senhor te fez no ventre, assim do jeitinho, a cor do cabelo, os olhos, a pele, a altura, o Senhor já sabia de tudo. Sinta-se mais do que amada pelo Pai. Amém? Vamos ler lá no Provérbios 10, que diz assim, ó. O coração... Não, Provérbios 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede a de finas joias. As jovens, por favor. Todas as nossas jovens. Todas as nossas jovens. Mulher preciosa. Jovem, qual vai ser o varão que vai te achar? Você é mais do que preciosa. Eduarda, venha. Meninas, venha. Qual vai ser o varão que vai te achar? Né? Mulher virtuosa. Aí diz assim, ó, o Senhor diz assim para você: quem a achará? O seu valor, meninas, excede a de finas joias. Vocês são mais do que preciosas para o Senhor. Então, não permita que palavras, não permita que ações venham difamar, venha denegrir aquilo que o Senhor fez com vocês. Lembre-se sempre, vocês são finas joias preciosas para o Pai. E não é ninguém, nem nenhum menino, ninguém, nenhum homem pode tocar em vocês a menos que o Senhor permita. A menos que vocês tenham chegado no altar do Senhor. Guarda-se, porque vocês são preciosos. Quem achará a preciosidade? A Sara já foi achada, né? Então, assim, que o Senhor, a Camila também já foi achada. Que o Senhor continue abençoando e guardando. E vocês, Sara e Camila, guarda isso no Senhor. Guarda-se no Senhor. Lembrando que o Senhor é que está cuidando de vocês. Vocês são preciosas. Até eu chegar o dia, o momento certo, guarde-se, porque vocês são preciosas para o Senhor. Nada, nem ninguém pode botar a mão naquilo que pertence ao Senhor, a menos que o Senhor abençoe. E quando é que Ele abençoe? Quando o pastor fala assim, ó, fulano e fulano, o Senhor te abençoe, te guarde. Aquela, né, bênção, né, que Ele dá no casamento. Essa é a palavra que a igreja deixa para vocês. Vocês são preciosas para o Pai e muito mais para a PIB do Guarani. Amém? E aí eu vou falar assim, ó, lá no 26. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Amém? Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Todas as mulheres podem vir para cá, porque nós temos a sabedoria do Senhor. Temos a sabedoria para instruir. A instrução, a sabedoria está na ponta da nossa língua. Amém? Isso. Todas as mulheres. Oh, por que Sara não veio na hora que as meninas vieram? Sara, você faz parte da preciosidade aqui. Vem, Sara. Sarinha. Amém? Rita, irmã Rita, pode vir, pode vir. Vem, irmã Rita, vem. Uma ou outra deu a mão e disse, vamos. Vem. Amém. Pode subir aqui. Pode subir. Isso, pode juntar. Pode juntar aqui, irmãs. Isso, junta bem.
Isso. 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 Amém? Foi? Juntou? Fica aqui na frente. Sobe, então junta aqui na frente. Isso. Aqui, ó. Carol, sobe. Sobe aqui. Isso, sobe. Sara, sobe aqui nesse batente aqui. Que aí vai fechar mais. Isso. Não, tá bom. Fica aí. Eu esqueci que você agitou. Aí vem a Niceia. Cadê? A Stephanie está aqui, gente? Que eu não estou enxergando. O irmão Renato, a Mauri e Ronaldo. Ficam aqui, meninas, ficam aqui, ficam aqui, ficam aqui. É, isso, pronto. A mídia é a mídia. Isso, foi. É, ficam aqui para a gente já pegar nossa lembrancinha aqui mesmo, tá? Irmão Renato, irmãos, pegam lá, tem 3 cestas, por favor, venham distribuir a nossa lembrancinha em homenagem da PIB do Guarani. É, isso. Quem recebeu já pode... Não, fica aqui, pastor vai orar pelas mulheres. Já foi. Quem recebeu pode sentar, irmãos. Não, irmão, tem pai. Tá bom. Ah, beleza. Que maravilha. Irmãos, uma coisa, eu vou fazer alguns anúncios rápidos, mas a gente não pode esquecer. Se fosse 2 homens aqui fazendo assim, os homens não fariam assim não, né? O homem quando chega assim, ai, que cabelinho bonito é o seu. O homem não faz isso não. Isso é a característica da mulher. Deus sabe o que faz. E Deus fez perfeito. Né? Que você valorize aquilo que Deus fez. Criou você. Te deu vida. E eu vou dizer uma coisa para você. A mulher, ela verdadeiramente faz toda a diferença. Né? Disse um irmão da igreja, ele falou assim, ainda bem que Deus te deu 2 mulheres, 2 filhas mulheres, para amansar você, né? Porque é presente de Deus e é diferente, né? A gente cuida, tem que cuidar, e elas nos abençoam de uma forma muito especial. Então valorize a sua mamãe, né? Não só hoje, valorize sua esposa, não só hoje. Valorize suas filhas, não só hoje. Na verdade, todos os dias são dias das mulheres. Tá bom? Que você se sinta abraçada por esse pastor, por essa igreja, e que Deus te abençoe e que muitos outros dias das mulheres você venha comemorar juntamente conosco. Tá bom? Você pode aplaudir ao Senhor pelas mulheres de nossa igreja. Que bênção. Só os homens aplaudindo agora. Bora! Isso aí. Isso aí, benção. Parabéns a todas, tá? Lá atrás nós vamos ter o nosso lanche ainda, mas deixa eu só fazer um anúncio rápido.
Eu peço a você que você esteja em oração durante a semana. Amanhã começa a turma do Casados para Sempre, certo? Amanhã teremos aqui o Casados para Sempre. Nossa diaconisa Isabel não está bem, por isso que ela não veio hoje. Então, ore por ela, porque amanhã tem aula 0, vai começar o Casados para Sempre. Amanhã tem ensaio da cantata de Páscoa. Não falte, você que está aqui, não falte. Amanhã também tem crescimento da juventude, também não falte. É uma oportunidade. Já botou aqui? Isso. E no sábado nós teremos almoço da nossa juventude. Irmãos, por favor, me ajude. Você já comprou quantos? Nós precisamos abençoar a vida desses jovens, porque esses jovens, eles querem fazer o passeio deles, estão certos. Né? Vai ser um momento em que Deus vai ministrar naquele sítio lá, eles vão ficar lá os dias deles, e eu tenho certeza que vai ser bênção. Então você não pode deixar de contribuir. Por favor, coloque lá no teu WhatsApp, lá no teu status, e anuncie o almoço da juventude. A gente entrega até em São Paulo, não tem problema, eu vou estar aqui para entregar. Né? Meu trajeto, vocês sabem que eu faço, e a gente vai estar aí para abençoar. E o dia 27 e 28, Congresso Multiplique Baixada, já está pago. Você que botou teu nome, agora eu preciso que você... A gente vai se organizar para sair aqui na sexta-feira, próximo dia 13, ou próximo dia 27. Estaremos saindo aqui para participar do congresso à noite, na sexta-feira, e sábado de manhã sairemos daqui 8 horas. Tá ok? Não deixe de participar. Tem na semana que vem, deixa eu só fazer um anúncio aqui. Se você quiser e puder, vai ter o culto lá no Corpo de Fuzileiros Navais, lá no centro da cidade. Eu estou muito maravilhado, porque vai ser um culto em agradecimento ao aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais, lá no centro da cidade. Qualquer cristão pode ir. Se você quiser ir, eu vou te mandar o link e você faz a inscrição, tá? Mas na sexta-feira, tem que chegar lá até 5h30 da tarde. Se você for de carro, o culto começa às 19 horas. É uma coisa que está acontecendo na Marinha que é assim maravilhosa. Aconteceu a missa agora, mas agora está acontecendo, vai acontecer o culto. E vai ter o pastor William Douglas, que é o desembargador, que é pastor, né? Vai estar ministrando a palavra. Midian Lima, Fernanda Brum vão estar cantando, acompanhado da orquestra da Marinha. Né? Se você quiser estar indo, dá para ir ainda. Vou te passar o link, você precisa fazer a inscrição. Pelas contas, já tinha 800 pessoas confirmadas e eles estão querendo pelo menos 1.500. Então, estou fazendo esse anúncio aqui, se você quiser, por isso que eu não vou estar na reunião. Entendeu? Vou estar lá junto com o capelão, junto com as minhas filhas, junto com a pastora Andréia. Né? A gente vai estar lá para adorar o Senhor lá no Corpo de Fuzileiros Navais, tá bom? Então, se você puder estar, vai ser bênção. E aí, dia 29, fechamento de missões. E na quinta-feira nós teremos culto na casa da nossa irmã Lídia. Nós estaremos indo para lá, quinta-feira, saída daqui 7 horas da noite. Estaremos lá adorando ao Senhor, ministrando o culto na casa da nossa irmã Lídia, tá bom? Deus abençoe, vamos ficar em pé, vamos orar. Feliz por essa noite, você não vai embora, fecha o portão. Vou pedir para você se juntar aí. Isso. Nós vamos orar. Agradeço. Isso, pastora Silvânia, diaconisa Silvânia. Muito obrigado pela palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça prosperar o teu ministério poderosamente. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai Santo, nós somos gratos por essa noite maravilhosa. Muito obrigado, a Deus, porque o Senhor falou conosco através dos louvores e principalmente através da tua palavra. Obrigado pela instrumentalidade da tua filha, ó Deus, que ministrou a tua palavra nessa noite. Em que nós saiamos daqui, Senhor, não da mesma forma que entramos, mas que nós coloquemos em prática e entendamos qual o seu propósito para conosco. Os teus projetos na nossa vida, Pai, que nós apresentamos ao Senhor. Frutifica, Senhor, que dê, ó Deus, o crescimento
e que o Senhor nos ajude, Pai, a esperar o tempo certo para que as coisas do Senhor aconteçam. Todas as pessoas que vieram aqui à frente, Senhor, apresentaram aquilo, ó Deus, que está, ó Deus, diante do Senhor. Peço ao Senhor mais uma vez, abençoe a tua casa, realiza o sobrenatural nesse lugar, nos faz, ó Deus, ver algo novo, Senhor, experimentar algo novo da tua parte nesse lugar. Ó Deus, nós estamos aqui para clamar para essa comunidade que só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor neste lugar. E a tua igreja, Senhor, ela é, ó Deus, a luz, a ponte da salvação dessa comunidade. Então, usa a nossa vida, Pai, e faz algo maravilhoso neste lugar, para a tua honra e tua glória. Deus, eu faço menção da nossa irmã Conceição, cuida dela nesse momento, da diaconisa Isabel, cuida da saúde dela, Senhor. Eu apresento as programações que teremos durante a semana, Senhor, que o Senhor abra as comportas dos céus, que toda a programação, ó Deus, seja realizada, ó Deus, da melhor forma possível. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar, ó Deus, a nossa comunhão, que o Senhor venha abençoar a nossa, ó Deus, comunidade, Senhor, que a gente venha crescer em comunhão e que nós venhamos, ó Deus, sempre dar o bom testemunho de Jesus neste lugar. Abençoe, ó Deus, todas as programações. E muito obrigado, Deus, pela vida da MCM. Obrigado por essa conferência, ó Deus, que aconteceu, ó Deus, nesse mês, Senhor. Como foi bom sermos ministrados. Continua abençoando as tuas filhas. Obrigado pela vida delas, ó Pai, e que elas continuem, ó Deus, nessa toada, Senhor, ó Deus, fazendo com excelência para o Senhor. Ó Deus, leve-nos em paz, ó Deus, aos nossos lares, ó Deus, debaixo das tuas mãos, e nos proteja de todo mal, Senhor, e que essa semana, Senhor, seja uma semana marcada por tua presença, por ler a tua palavra, por orar ao Senhor, por ouvir, ó Deus, os teus louvores, e que nós venhamos nos alegrar na tua presença nesta semana, para a honra e a glória do teu eterno nome, em um nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus em seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor, e todos digam amém. Você pode abraçar esse irmão aí, agradece a ele pela sua presença.